Pegue a sua Bíblia nesse momento e abra ela no livro de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. E a gente vai meditar na palavra do Senhor nesse momento, a partir do verso 35, que diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Os discípulos olharam uns para os outros e se perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero falar neste momento sobre Jesus acalma a tempestade. Essa passagem está nos primeiros capítulos dos evangelhos e ela está justamente no momento que Jesus convida aqueles homens, pescadores experientes, para se tornarem discípulos dele. E ele está aos pouquinhos se revelando. Jesus não se revelava de uma vez só, porque senão os discípulos não aguentariam. Ele vai se revelando aos poucos, aos passos que aqueles homens começam a ter maturidade para entender e conhecê-lo. Pois bem, não é diferente comigo e com você. Jesus ele vai se revelando para mim e para você, e eu posso até dizer para você algo. Geralmente, Jesus se revela para nós em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a situações que fogem do nosso controle. E esse texto é um texto que vai nos mostrar isso perfeitamente. Jesus acalma a tempestade. No texto que lemos, os discípulos que estavam acostumados com o mar e tempestades, porque eram pescadores, passam por uma tempestade que os assusta e tiveram uma revelação daquele que estava no barco, que trouxe espanto e temor. Jesus realizou um sinal poderoso, uma grande maravilha. Diante da sua voz, os ventos cessaram e o mar se acalmou. Aleluia! Uma tempestade acalmada é um milagre. Eu já começo dizendo para você que o sofrimento é pedagógico. A dor nos ensina. Jesus permite a tempestade para se revelar para os seus discípulos. Calma, essa tempestade não vai te matar. É Deus que permite a tempestade chegar até nós, para se revelar para mim e para você. Porque o importante é Jesus estar em nosso barco. Vamos juntos aprender nesse momento. Jesus acalma a tempestade. Primeira coisa, diante da presença de Jesus. Verso 35 e 36. Ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem.
O texto nos relata que Jesus chamou seus discípulos para atravessar para o outro lado. E foi com eles. Às vezes, as tempestades nos pegam de surpresa, mas Jesus sabia que a tempestade os alcançaria. Tem tempestade, irmão, e entenda a tempestade aqui como uma situação difícil, algo que foge do nosso controle. Então, existem situações difíceis que nos pegam de surpresa. A gente não esperava, aconteceu. Nesse caso, Jesus já sabia que aquela situação aconteceria. Jesus já sabia que o mar se levantaria por causa do forte vento, que teria uma grande tempestade. Mas Jesus já estava aguardando por aquele momento para se revelar aos seus discípulos. Tem situações que achamos que pegou Deus de surpresa. Mas esse texto nos mostra que Deus já estava aguardando por aquele momento para se revelar. O segredo é ter Jesus ao nosso lado. Os discípulos não atravessaram porque queriam. Os discípulos não atravessaram porque precisavam atravessar. Eles atravessaram porque Jesus mandou. A obediência à ordem de Jesus fez com que aqueles discípulos fossem para o meio da tempestade. Escutou isso? A obediência a Jesus nem sempre vai nos levar para um lugar tranquilo, para um lugar de paz, para um lugar de fartura. Engana-se quem pensa assim. Obedecer Jesus nos dará a certeza de que Ele estará conosco. E Ele estando conosco faz toda a diferença. Porque ainda que o lugar que a gente vá seja um lugar de guerra, seja um lugar difícil, Ele estará conosco, nos dando, aleluia, a revelação do seu poder, dia após dia. A presença de Deus, aleluia, faz toda a diferença. É por isso que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Tem situações, irmãos, que Deus não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Não podemos nos livrar de tempestades, mas podemos abrigar Jesus em nossa vida e experimentar a sua presença gloriosa. Algumas pessoas não querem obedecer a Deus com medo da tempestade. Isso significa que elas já estão vivendo em uma tempestade, mas não estão percebendo. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nem sempre vai nos livrar da tempestade, aleluia, mas Ele sempre nos livrará na tempestade. A presença de Jesus não significa ausência de problemas, de tempestade, mas significa, aleluia, que o nosso barco não irá afundar. Jesus está presente, aleluia! Jesus está conosco. E ainda que enfrentamos tempestade, ainda que venhamos enfrentar tempestades, é no meio da tempestade que conheceremos o poder de Deus. O poder de Deus será revelado. E o nosso barco não irá afundar. A tua família não será destruída. Você não irá morrer.
você não irá desistir, porque Deus está presente ao nosso lado. A palavra de ordem está na boca dele, e quando ele falar, calmaria será reestabelecida. A presença de Jesus é o antídoto contra o medo. Quando você estiver com medo, se lembre que Jesus está presente. E você vai perceber o medo indo embora, em nome de Jesus. Segundo, a tempestade é acalmada quando clamamos por Jesus. Que coisa linda, irmão. O mar está bravio, o vento está soprando, uma grande tempestade. Mas Jesus está no barco. Quando os discípulos tentam de tudo, talvez pegaram baldes e pegando a água de dentro, jogando para fora, se apertando ali um junto do outro, se segurando para não cair naquela água. Alguém que estava ali pilotando aquele navio, tentando fazer de todas as formas para o barco não virar. Mas se lembraram, Jesus está aqui. Aleluia. Chame Jesus para nos ajudar. Quem sabe os discípulos acharam que Jesus ia pegar um balde para ajudar a tirar a água de dentro. Mas Jesus se levanta e ele dá uma palavra de ordem. Eu mando na natureza. Eu só estava esperando esse momento chegar para me revelar para vocês. Aqueles discípulos não conheciam a Jesus ainda. Eles conheciam o mar. Eles sabiam o que era uma tempestade. Mas uma atitude os fez experimentar calmaria. Foi quando eles decidiram clamar por Jesus. Nos momentos de desespero, assim como aqueles discípulos, devemos clamar por Jesus. Diante da tempestade que parece que vai afundar o nosso barco, da situação que parece que não temos mais o que fazer, que parece que seremos destruídos, que a nossa vida vai parar, é nesse momento difícil que precisamos clamar por Jesus, confiando que Ele ouvirá e trará paz para o nosso coração. Foi Jesus quem disse: não perturbem o vosso coração. Eu vou para o Pai preparar um lugar. E quando eu preparar, voltarei para vós. É interessante porque as nossas preocupações são desta terra. As nossas preocupações são deste mundo. O que vou comer, o que vou vestir, como será o dia de amanhã, será que eu vou continuar trabalhando? E tantas outras preocupações. Mas Jesus, Ele, aleluia, é o único que tem o poder de dizer: coração de Diego, se acalme, porque eu estou no controle. Sabe por que a doença do século é a depressão e a ansiedade? Porque é a preocupação com aquilo que a gente não pode resolver, com aquilo que nem aconteceu ainda, com aquilo que tenta nos sufocar. Mas Jesus está liberando uma palavra de ordem. Coração, te acalma. Mente, diminua o seu ritmo, porque eu estou no controle. Eu sei o que fazer. No momento certo, eu irei fazer. Então descansa, confia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
quando clamamos pela ajuda de Jesus, os sinais e maravilhas acontecem. A tempestade é acalmada ao reconhecermos o poder e a autoridade de Jesus. Quando Jesus se acorda e diz assim: aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez com que a calmaria chegasse. Aleluia! Eles estavam tão com medo, apavorado, que perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus aproveita a tempestade, aleluia, para se revelar. Os discípulos já tinham visto Jesus realizar milagres, mas eles conheceram, aleluia, o grandioso poder de Jesus quando ele acalmou a tempestade. Eles ficaram surpresos e comentaram entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixe Jesus lhe surpreender. Permita que Jesus lhe surpreenda. Deixe Jesus tomar o controle da situação. No que depender de você, dependa de Deus. Eles ficaram surpresos e comentaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O sobrenatural abre o caminho para que os nossos ouvidos estejam atentos àquele que fez os nossos olhos verem o impossível. Quando reconhecemos o poder e a autoridade de Jesus sobre as tempestades da vida, a nossa fé, ela é fortalecida. Permita que Jesus lhe surpreenda. Permita que Jesus faça o milagre acontecer na sua vida. Se você quer ter a tempestade da sua vida acalmada hoje, não abra mão da presença de Jesus em sua vida. Clame pela ajuda de Jesus e reconheça o poder e a autoridade dele em seu favor. No que depender de você, dependa de Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Essa tempestade que você está enfrentando, lembre-se, convide Jesus para estar no teu barco e você vai descobrir quão poderoso ele é.